Olá, saudações a todos. Por meu turno aqui eu vou tentar fazer como é que se chama? Uma tradução, não é bem uma tradução, mas eu vou fazer um translado de uma fala do David Williams de 2015, e ele começa falando que a gente vive esse momento aqui ele dá um exemplo de uma casa, porque é bem para estabelecer o plano 1, né? Onde nós estamos, assim, a nossa visão alcança aqui, uma casa, e onde morava uma pequena família. E aí o dono dessa casa chega um dia e pede para eles saírem porque ele quer fazer um salão ali, ele quer transformar. E a primeira coisa que ele tem que fazer é mexer na eletricidade. Né? Ele tem que botar uma nova planta, um novo desenho ali, né? Para instalar tudo de acordo com o que ele quer uma outra função para aquilo ali, um outro. Então ele compara isso com esse momento que a gente está sentindo no nosso corpo físico, que é como se tivessem nos tirado, nos cortaram a luz, nos tiraram a luz, cortaram a energia, cortaram a nossa função, a nossa motivação. Né? E isso é bem sentido no nosso corpo físico. O sintoma que se vive como humano no corpo físico biológico é a sensação que nos tiraram a energia, que nos tiraram a energia vital em uma grande dose, uma grande medida. Como se tivessem baixado desse plano emocional, que eu usava essa identidade, no que se baseava a minha identidade anteriormente, não se baseia mais. Só que daí eu começo a me dar conta, essa identidade, ela estava muito ligada emocionalmente ao medo, como matéria-prima motora. Né? Porque eu não podia fazer errado, porque senão eu era punido, porque senão era pecado, porque senão estava assim, senão era condenado, ainda se é condenado por N coisas. Hoje mesmo na internet a gente tem o cancelamento, por exemplo, que é uma condenação. Né? Então, isso está tudo baseado em medo. Eu tenho medo de ser exposto, eu tenho medo. Ainda estamos vivendo medo. E essa identidade, né, ela é muito ligada ao medo, ela não tem vontade própria. Ela só segue as expectativas que essa identidade que está gravada nela, e diga-se de passagem que identidade em lógica é igual a alma, é como se nos baixasse a voluntariedade, a vontade da identidade. Ela ficou uma identidade vazia. Não há muito fluxo energético e de vontade própria, porque essa era a motivação inicial que a gente tinha, e a gente tinha isso baseado no medo, a partir do medo, e tudo se movia em torno do medo. E isso não quer dizer que o medo acabou. O medo ainda está. O problema é que o medo não tem mais poder, não tem, sabe assim, a gente não tem mais medo de fantasma. Passou. E o medo não tem mais esse poder hipnótico que ele tinha sobre nós, né? Que antes, assim, vamos lembrar da antiguidade, onde o poder da igreja, por exemplo, que era monumental, condenava e perdoava e queimava, né? Então, né? O medo era tamanho, porque qual era o poder da igreja? Era o medo. E para avançar na nossa experiência humana, agora nós temos que nos desapegar, nos desprender desse medo. É como que os truques dessa identidade para a sua autoconservação já estão velhos. Então não consegue mais motivar o receptor, né, que somos nós,
dentro dessa lógica do medo. E que era o que antes lhe movia. E isto pode ser vivido, sentido, percebido como um momento de depressão, um momento de terra arrasada, um momento que traz uma certa vivência de morte, né? De perecimento. Mas na verdade está havendo um movimento. Um aspecto ao qual a nossa biologia estava ligado, e que já não tem uma base lógica. O medo não tem lógica na maioria das vezes, né? O medo não tem lógica nenhuma de existir. Apenas uma forma de poder manter esse domínio e esse modo soberano sobre a gente. Poder. Então, a partir de agora começa a haver uma ruptura. Começa a haver um processo genuíno, original. E aí nos resta tomar uma decisão, e que ela deverá ser honesta e autorreferente. E esse é o ponto. E se você não percebe isso, o mundo inteiro está aí cheio de coisas para lhe distrair. E vai ficar preso dentro dessa identidade, vamos dizer, que está atada ainda a esses princípios, a esse desenho do medo. Para, todavia, não se olhar de frente, né? Que essa identidade baseada nessa decisão do medo, ela está perecendo. Aliás, a civilização inteira está perecendo. Está fadada, né, a morrer, desmantelar-se, a desfazer-se por essa lógica do medo. E isso nos aumenta ainda mais o medo, traz muito medo. Porque a realidade está tão crua, né, dentro desse processo de desintegração, então, dessa alma, dessa identidade, tudo está à mostra. Em nível de auto-engano, de esconder a identidade velha e de tentar escapatórias, começa um processo de areia movediça, né, sob os pés. A gente começa a afundar no medo. E curiosamente, se a gente pega a palavra ver, que dá 47, e a palavra medo dá o mesmo número, 47. Medo por quê? Esse 4 ele tá 47 o número, né? Esse 4 está tentando, na frente do 7, obstaculizar o 7, que é o vazio, que é o nada. Então, essa identidade velha, porque alma é número 4, é o quarto nível, ela está justamente trancando o 7, que seria o original. O 4 trata de uma identidade concreta, né? Tem muito a ver também com o quarto arcano do tarô, o imperador, que é o concreto. E esse 7, né, que é o 47 da palavra medo, é uma identidade abstrata, coletiva, não é egóica. E o medo, o maior medo que a gente tem é se dar conta que jamais poderemos colocarmos-nos no lugar desse abstrato. Ou se colocar aí
Porque em última análise, queira-se ou não, somos obrigados a identificar a real fonte do nosso desenho verdadeiro. E aí a gente percebe que a fonte é esse vazio, esse nada. A identidade, né, sempre vem com esse desenho de querer ser algo, de querer ser alguém. E, na verdade, quando olha de frente, se dá conta que isso é uma ilusão. A ilusão da identidade. E o que passa a ver é seu próprio medo de soltar, de querer ser alguém para simplesmente cair, né? Voltar a ser nada e flutuar nesse nada. E para isso teremos que encarar esse medo. Esse 4 que quer ficar na frente do 7. Há algo em nós mesmos que quer enfocar o concreto para não ver o que nos dá a nossa origem, o que dá a identidade da sua própria origem. E nesse processo, o ver o medo, porque o medo nos impossibilita de ver, na verdade. Quando estamos diante daquilo que é verdadeiro, nós queremos voltar para o outro lado. E só vamos poder começar a ver, só vamos poder ter visibilidade real, capacidade de ver, quando passarmos a ver nossos pontos cegos, nossas crenças. Nossa capacidade de ver está no resultado de vermos o quanto estamos cegos. E esse momento de terra arrasada que estamos vivendo agora é toda essa parte que estava inconsciente, oculta, escondida. Por causa da autoconservação da nossa identidade, começa a simplesmente a sair, começa a se mostrar para ser visto, né? Essa outra parte que estava oculta de nós mesmos, né, por causa do medo, que é o 7, que é o original, agora ele quer sair, ele quer se mostrar, quer criar, né? E a partir da perspectiva humana, isso causa um incômodo muito grande, porque traz dor, traz coisas desagradáveis. Se nós olharmos da perspectiva universal, é um processo natural. E a partir dessa nova visão autorreferente, como seria ou como se manteria a nossa identidade então? Basicamente vai se manter invisível. Se manteria invisível porque não estaria com a atenção voltada para fora e sim para dentro de si mesmo. Isso nos desafia a pensar que o que se deveria desmantelar é um problema externo. O manipulador, o que nos manipula, estava fora da nossa verdadeira identidade. E isso é como um truque para a gente não ver a verdade, para a gente não se olhar no espelho e se encarar de frente. A fonte da onde se está ainda se auto-enganando, né? E alimentando esse auto-engano, protegendo-se a si mesmo. E isso vai dentro da percepção de cada um de nós, dessa forma atravessada. E isso tudo obstaculizando a nossa autorreferência interna, a nossa verdadeira origem. E aí chegamos a um ponto de decisão, onde temos que responder a essa origem, a esse abstrato. Temos que dar existência a ele, porque com ele vem toda essa coisa de outras dimensões.